Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio que eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente você, mulher, que esse episódio é a mulher que se abandona. Então, eu já começo com uma pergunta aqui. Você tá abandonada por você mesma? Então, se você acha que tá, então acompanhe até o final. E se você conhece alguém que tá fazendo isso, compartilha esse episódio. Mas antes disso, eu quero me apresentar aqui, que eu sou Elaine Máximo. Me siga nas redes sociais, psi.elaine_máximo. E também assista o último episódio com a Paula Silva, O Despertar da Essência. Que episódio! Tenho certeza que você também vai gostar. E eu estou aqui com uma amiga do coração, Kathleen. Se apresente, fala com a gente aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas se não estar bem, você vai ficar, viu? É, Até o final desse episódio, esperamos realmente aí poder te ajudar a entender um pouco e, é claro, conseguir trazer aí conforto, soluções, né, para de repente algum conflito que você esteja atravessando aí como mulher, né? E é claro que a gente tem sempre uma mulher na nossa vida. Se você é um homem, continua nos ouvindo, porque com certeza essas informações, esse conteúdo vai te ajudar a como lidar, como poder ajudar também a mulher que você ama. Então, existem as mulheres que foram abandonadas, né, que verdade. realmente, infelizmente, passaram por isso, mas existem as mulheres também que se abandonam. E a gente vai falar um pouco disso. E é claro, gente, eu preciso fazer menção do Outubro Rosa. Nós estamos nesse mês e justamente esse tema vem para nos ajudar a tomar consciência de atitudes, de prevenções, de decisões e hábitos que a gente precisa realmente realizar na nossa vida, que vai fazer com que essa vida continue, né? Com que realmente a gente coloque saúde, coloque vida nessa vida. E uma delas é você realmente se cuidar. Então, a gente está aqui tentando te ajudar a provocar não só essa reflexão, mas que você realmente possa agir em função disso e consultar seu médico, ir em consultas frequentes, fazer o seu exame, né, um É. exame rotineiro, um exame, uma bateria de exames, se for É. necessário, mas cuide-se. Muito bom, né? Marca um clínico geral, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes também. Às vezes até déficit de vitaminas, né? A gente Sim, tem muito disso, principalmente vitamina D, eu acho que é o que mais falta aí. Mas essa campanha do Outubro Rosa, a gente vai falar aqui sobre a mulher que se abandona, mas na verdade a gente não quer que você se abandone, né? E que você possa, a partir disso, dessa introdução aqui, já marcar o seu médico, né? E também aqui a gente vai falar de coisas internas, coisas que da sua vida, sobre a sua rotina, sobre aquilo que você não tá vendo ou que você vê, mas não tá sendo prioridade. E é isso, eu quero, né, como a Kathleen falou, a gente sempre tem uma mulher, a gente vem de uma mulher, sim. né? E a gente sempre tem uma mulher em casa. Se você não tem, você quer uma mulher e tem só homens, você tem amigas, né? E se você não tem amigas, faça. É verdade, por favor. Inclusive, isso também é saúde mental, né? Nós termos É, com quem dividir a vida, compartilhar, né? Além do nosso lar, da nossa casa, é é, importante, né? Como eu já dizia, tem amigos que são mais chegados que irmãos, então é importante exato. termos com quem contar. Eu acho que essa é uma das primeiras dicas. Mas, gente, eu e a Elaine escolhemos esse tema justamente pensando um pouco de quem é a mulher hoje, né? A mulher que a gente tromba, a mulher que tem se transformado, a mulher que tem chegado, que tem realmente mudado, né? A mulher do século XXI não é a mulher do século XX, não é uma mulher de 10, 20, 30 anos atrás que seja. Então, a gente realmente está vivendo essa era da modernidade e, com isso, a gente se torna um produto desse século, né? E aí chega a síndrome da mulher moderna, né? E antes de falar um pouco, né, de entrar um pouco mais profundo sobre nossa visão psicológica também, um pouco do nosso parecer, eu não posso deixar de trazer para vocês que esse tema me toca profundamente, porque eu e Elaine, nós somos mulheres, então, estando nessa vida, nesse lugar, a gente também já viveu na pele, o que muitas mulheres aí do outro lado também possam estar lidando, enfrentando, até já superaram isso, mas muitas vezes, o quanto que a gente desprioriza certos cuidados, autocuidado, né? E a gente deixa ali de praticar o amor próprio, né? O auto-amor.
E isso é muito perigoso, né? Para que lugar isso nos leva? Então, já aconteceu comigo. Às vezes eu também me pego em algumas armadilhas, em algumas situações em que às vezes eu tô me dedicando exageradamente ao outro. Eu tô ali, de repente, com dificuldade de dizer não. Às vezes olho pra mim e falo, poxa, eu não marquei uma unha, né? E essa sobrancelha, como tá, né? E esse cabelo. E aí eu vou realmente me deparar com isso quando eu já tô ali me sentindo realmente muito cansada, às vezes muito estressada com o dia a dia, né? Com as demandas. E a mulher do século presente, ela é uma mulher muito tarefeira, né? Uma mulher de muitas responsabilidades, de muitas funções, né? E isso realmente exige muito do nosso físico, do nosso emocional. Então, hoje, né, quando eu trago esse tema, eu também falo com propriedade. Já aconteceu comigo e às vezes eu me pego aí nesse lugar de me abandonar. E Kathleen, o que na verdade é isso? Se abandonar tem muito a ver com o fato de você não conseguir enxergar que você é a protagonista da sua vida, que você precisa também se priorizar, você também precisa encontrar momentos de pausa, você também precisa se reconectar consigo mesma e parar para realmente sentir, perceber como você está, o que realmente você precisa, quais são as suas necessidades, quais têm sido os seus desejos, parar para sair um pouco desse automático. Então, a mulher que se abandona é uma mulher que tem dificuldades, inclusive, de marcar médico para si mesma, né? E dedicar um tempo para ir ao médico, para de repente tirar uma tarde para não fazer nada. Então, é uma mulher que vem com essa necessidade de produzir, né? E a gente quer falar um pouco dessas consequências também, mas quando a gente fala de se abandonar, às vezes são em pequenas coisas que a gente não percebe e a gente está fazendo, né? Então, quando a Lizzie chegou, eu comecei a perceber que eu realmente parei de fazer algumas coisas que eu fazia antes e que me fazia muito bem, mas é porque minha realidade era outra. Então eu precisava me ajustar, me adaptar, né? E o que que eu ia fazer então ali, né? O que funcionava pra mim. E eu sempre tive esse medo. Inclusive o medo na maternidade, ele chegava pra mim porque as pessoas apresentavam a forma como a maternidade foi apresentada pra mim. Então, de que você vai perder o seu tempo, você não vai conseguir mais se olhar, e aí Uhum. você já fica com aquele medo, né? Então, dentro de mim, eu sempre pensava, poxa, será que eu tô me esquecendo? Então, às vezes, eu tava me maquiando todos os dias, que é uma coisa que eu gosto, mas às vezes eu achava que isso era um cuidado que eu fazia comigo. E só que ainda assim não era o suficiente. Pelo tanto que a gente entrega, a gente faz, a gente precisa equilibrar essa balança, né? Exato. Então, só me maquiar. Me fazia bem, mas eu tava me abandonando em outros aspectos também, né? E a gente quer te ajudar a entender isso. Mas antes, eu queria dizer também, Laine, eu não sei o que que você acha, mas sobre ali, culturalmente, né? Então, por exemplo, a Sim. minha bisavó, a minha avó, as minhas tias, né? Elas têm um padrão de comportamento em que elas precisam servir o homem, né? Uhum. Isso vem culturalmente, de uma família mais tradicional, um pensamento, uma educação onde a mulher tem o seu lugar, e isso precisa ser valorizado também, mas parece que algumas responsabilidades ficavam só sobre a mulher ali, do cuidado da casa, né, de todos esses. E às vezes eu me via tentando honrar. Culturalmente, familiarmente, padrões que, na verdade, faziam sentido na época delas, mas não fazem mais na minha, Uhum. né? Para você ter uma noção, acho que, assim, dentro da minha família mais próxima, eu fui uma das primeiras mães que trabalha e que conciliavam essas duas vidas, né? A maioria Uhum. de todas a minha família, de todas as minhas tias, elas eram do lar, né? E não é só do lar, a gente aprendeu isso no Uhum. episódio passado, mas o lar ele já demanda muito, gente, muito É, mesmo. Só quem vive realmente sabe, conciliar mas isso, né? nossa, A minha mãe, ela. Engraçado que a gente tá dando dois contextos aqui. Porque a minha mãe, ela já. Eu aprendi com ela a trabalhar e a cuidar junto, porque ela teve muitos comércios e com 3 filhos. A gente já contou um pouco a nossa história aqui em alguns episódios, mas era exatamente isso. Então, enquanto eu cuido do meu filho, mas ele também me ajuda ali na loja, e aí ele vai também atender. Eu atendia cliente com, sei lá, 10 anos. sim. Eu já aprendendo a vender ali.
E eu fui olhando esse contexto. Hoje, para mim, é muito natural também o trabalho, o cuidar, porque a minha mãe e a família dela é toda matriarca, assim, da parte da minha mãe. Porque é só mulher. Um Olha, homem de 7, nossa. de 8, acho que é isso. É muita gente, né? E aí, a minha mãe é a mais velha. A minha mãe é a mais velha. E ela também quem começou a empreender. Então, eu vejo que ela também é esse exemplo. Hoje tem outras tias também que empreendem e tal. Mas é legal a gente dar esse É contexto mesmo. aqui, né? Porque, Que bom que a gente tem essas duas. exato. Mas a característica, acho que é essa a essência aqui, de que a característica do cuidar é a mesma, Uhum, né? sim, Esposa, mãe, amiga, irmã. E vai colocando, é filha, sim, né? Aquela que cuida dos pais. sim. Isso, ó. Isso marca a nossa história, É. né? Da onde a gente veio. Por quê? Porque, por exemplo, o que dava-se a entender, o que ficava bem velado, mas assim, é que, na verdade, essas mães, essas mulheres, sacrificaram a vida delas em função dos filhos, da família, né? A vida delas, assim, no sentido geral, às vezes, né? Porque muita gente faz isso, de realmente um sacrifício, de se abnegar uma Sim, vida sim. para ficar dedicada 100%. Mas assim, sacrificaram a vida profissional, né? Uhum. E isso é muito perigoso porque às vezes se torna um peso para quem você está cuidando, né? Então, assim, hoje parece que esses valores se inverteram, né? Então, só quem fica em casa parece que não é uma função. Hoje não é valorizado, parece que não é nem bem visto mais isso, né? Mas por que você não fez? Você ficou em casa o dia todo? Não, né, gente? É uma realidade também. A gente aprendeu aqui que também é um trabalho, é um emprego, É. né? Então, é o nosso empreendimento, a casa, o lar, quem é dona do lar, né? Mas isso vai tornando e vai deixando ali rastros na nossa história também, da onde a gente veio, né? Por isso que, às vezes, quando a gente se depara com certos padrões de comportamento, a gente precisa rever um pouco ali o que foi dito pra gente, né? O que realmente, qual a base que tivemos, o que nos contaram a respeito da maternidade, É. a respeito do O que que você servir, aprendeu com o isso, que a gente né? aprendeu, né, com esse feminino, né? Sim. E aí existem muitos extremos aí, né? E é isso que eu queria aqui contar para vocês, porque a gente tem a possibilidade de se sentir amada, né? E isso provoca uma sensação irreal na gente. Por quê? É irreal porque o outro sempre será mais importante do que você mesma. Então, tem mensagens às vezes inconsciente, mensagens que as pessoas não falam diretamente, mas a sensação que dá é que hoje a mulher ela não pode ficar sentada no sofá como normalmente um homem faria. Né? É. Parece que a mulher, assim, da própria Uhum. natureza dela, ela chega, ela vê uma casa desorganizada. Claro que, gente, existem as suas exceções à regra, né? Uhum. Mas parece que a mulher, né? A gente vê exemplos Uhum. bíblicos, né? Que trazem desde Uhum. historicamente, mas a mulher, ela tem essa natureza, né, de gostar, de deixar Acolher, hospitaleiro, né? de acolher, Explicar. né, e hoje parece que existe essa culpa, do não produzir, né, do não fazer, né, Uhum. do não dar conta. E gente, isso, né, é por isso que facilmente a gente se pega em armadilhas como essa. A gente se abandona em que sentido? Quando a gente não consegue dizer não e de repente a gente está fazendo uma coisa que a gente não gostaria de Uhum. fazer, que isso não tem a ver com quem somos, mas a gente está fazendo, né? Passando Então, do limite aí já, passando o né? limite. O do dizer não, a gente falou no episódio passado que a gente aprendeu com a Paula Silva que a gente precisa dizer não, né? E eu acho que eu não sei se eu trouxe aqui, mas eu gosto muito de falar isso e eu sempre ressalto que o não pro outro é o sim pra você e o sim pra você é o não pro outro. Acho que eu falei certo? Acho que é isso. Isso mesmo. Assim, o sim pro outro. Ah, então, Elaine, agora eu só tenho que falar não, 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 não. Olha, é uma situação. Que situação, que pessoa que é prioridade? Essa situação é prioridade? Então, vai ter que ter um equilíbrio. Eu acredito que Isso. quando se trata de você ter um relacionamento, seja com seus filhos, seja com seus pais, enfim, seu esposo e tal, em alguns momentos você vai ter que equilibrar isso. Então,
você vai ter que abrir mão de algumas coisas e falar o sim para o outro e o não para você, né? Só que o que a gente vê hoje é muito disso, né? E, na verdade, pouco disso. E aí é muito mais esse não para mim e o sim para o outro. A mulher que se abandona é exatamente assim. Não, mas eu preciso. É porque tem. Mas Elaine, né? Não sei se chega pra você, mulheres que falam, mas Elaine, você não tem noção. É muita Se coisa. eu não fazer, quem vai fazer? Ninguém faz. Exatamente, mas eu tô cansada de estar neste lugar. Tá, então você já tá vendo que não funciona estar neste lugar. E o que a gente quer trazer aqui é que se você tá se abandonando nesse sentido, que às vezes até é bom também estar nesse lugar de cuidar, porque você tá no controle, né? E se você começar a delegar e começar então entender que você tem que dizer não para o outro e o sim para você, é você também tirar a mão do controle, né? E eu acho que aí é um tipo de não também, né? Que aí a Sim, gente tem que lidar é. com a gente. É dizer o não para as expectativas que nós criamos em relação a alcançar a expectativa do Perfeito. outro, né? Exato. E aí essa balança no relacionamento, ela começa muito desigual. Porque quando você entra só doando, 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 nunca desenvolve uma igualdade afetiva, certo? Então, por exemplo, tem mulheres que chegavam na clínica para mim e elas achavam que o marido ou o parceiro, enfim, estava sempre devendo alguma coisa para ela. Por quê? Porque, na verdade, o nível de entrega dela, como ela não deixava espaço para o outro fazer, ela tava o outro estava em dívida com ela. Mas porque ela subestimava o lugar do outro, né? Por isso que hoje a gente tem muitas mulheres feridas, né? O feminino tá ferido. Por quê? Por exemplo, tem mulheres que ficam indisponíveis emocionalmente, elas têm dificuldade de intimidade, elas têm dificuldade de se relacionarem. Por quê? Para você estar disponível, receptiva, vulnerável, você tem que baixar a guarda. E por que que hoje em dia o pessoal fala, ai, mulher é chata? Porque a mulher, ela sente essa necessidade de manter um controle da situação. Às vezes por falta de confiança, às vezes por achar que por ela fazer melhor, né? Por não confiar ao outro também. Então, eu sempre dizia para meus pacientes, assim, o meu marido, eu delegava algo para ele. E eu precisava, isso era um trabalho para mim. Aí é eu dizer o não também para mim. Não, Kathleen, você não vai fazer. Não, Kathleen, você vai se segurar. Ele falou que vai lavar a louça. Gente, não importa. Pode passar 3, 4 dias, uma semana. Ah, mas não tem mais. Foi um combinado. Não quebre os combinados. Diga não para você, para sua ação. Por quê? Existem dois extremos, né? Porque tem um lado guerreira, tarefeira, aquela que não pede ajuda. E tem a vítima, que, ai, pobrezinha, né? Todo mundo tá contra ela, ela não tem força para sair desse lugar, ninguém me vê, ninguém me olha. Então, o que eu tô querendo dizer? Que mulheres assim, com esse feminino ferido, elas não estão abertas a receber. Sabe aquela pessoa que você dá um elogio para ela, fala, ai, mas essa roupa velha. Cara, só recebe. Né? Então, assim, alguém vai fazer alguma coisa para ela fica em cima da pessoa, ela não deixa a pessoa fazer do jeito dela. Ela também não tá aberta a receber o que pode vir do outro. São femininos feridos, né? Então, ela acha que ela dá conta. Mais uma vez, né? Ela recebe um homem na relação sexual e ela recebe o bebê. Então, para você ter uma noção, nós que somos femininos, a gente tá a receber as coisas. Não só a doar, porque a gente recebe o bebê, na relação é a gente que recebe, na relação sexual. Então, a gente precisa colocar esse feminino saudável, curado, para trabalhar. Por quê? Porque senão, sabe aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que ficaram tão cansadas, tão desmotivadas, assim, porque só ela faz? Porque só ela em casa, por exemplo, você chega na casa dela, ela tem 3 filhos. Aí ela tá lavando roupa, lavando a louça, fazendo a janta. Os 3 estão fazendo alguma coisa. E ela tá reclamando. E tá se queixando, tá lamentando. Porque ela tá cansada, mas ela não larga a mão ali não também, larga, né? não. Pediu ajuda. Ai, mas Kathleen, eu canso de falar. Mas será? Porque, às vezes, eu queria que o outro me ajudasse, mas eu queria dentro de uma perspectiva e uma expectativa minha. Eu queria que o outro, na verdade, fosse eu. O outro não vai fazer do meu jeito. Então, eu preciso estar aberta a receber como o outro faz também. Então, são aquelas pessoas, por exemplo,
que elas ficam estúpidas, agressivas, sabe? Ela fica na defensiva o tempo todo. Você vai falar alguma coisa para ela, te ataca. Né? Então, são pessoas que estão, né, mulheres que estão com o feminino ferido, por quê? Porque elas fizeram muito, fizeram demais, estão cansadas, se abandonaram pelo outro. Então, assim, são pessoas que normalmente são perfeccionistas, controladoras. Às vezes, por exemplo, você tá normal, assim, na mesa com alguém, e aí o marido pede uma coisa, ela responde agressivamente, asperadamente. Sabe aquela pessoa ácida? Aquela pessoa amarga que você fala, poxa, meu, não é uma pessoa feliz, ela não tá feliz, ela não tá bem, né? E aí, o que acontece? Hoje, eu acho que a maior preocupação é porque essas mulheres chegam num nível do adoecimento. Assim como o câncer de mama, a maioria das mulheres que identificam o câncer de mama, às vezes ele já está num estágio mais avançado, infelizmente, né? Por que será que isso acontece? Elas não estão tendo acesso disponível aos exames, né? Não, mas é porque muitas vezes ela marcou médico até para o vizinho, mas ela não deu tempo, É, sabe? eu vi um estudo, eu acho que foi um estudo, de que algumas mulheres, elas até morrem antes dos pais porque não se priorizou e aí teve um infarto, um câncer, por exemplo, que a gente tá aqui do câncer de mama, né, do Outubro Rosa. Então é porque ela não marcou o médico para ela. E aí descobre muito tarde, né, a doença, ou até mesmo o infarto ali era porque também ela estava sobrecarregada, né, no sentido assim, somatizou tanto ali, estava tanto que eu vi que no estudo mulheres voltaram do infarto, né? Tipo, infartou, mas é aquele que faz a tentativa e ela volta. E teve, assim, mais de um infarto. Tipo, não chegou A óbito, a mas óbito algumas, mas teve o assim, histórico. é ali. Gente, isso vai muito além do Vai burnout, muito por além. exemplo. Sim, Né? A gente tá olhando aqui para um extremo do extremo, mas a gente tá justamente falando sobre uma prevenção para que você não chegue neste não lugar. chegue. Né? Não E é chegue muito à beira. real isso. À beira do precipício, sabe? Não chegue. E não centralize as coisas, né? Por quê? Porque a mulher, ela precisa de um lugar de prazer, de conforto, uma imagem, né, que vai, às vezes, fazer com que ela sinta que está abandonando o outro. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, às vezes eu trabalhei, fiquei pouco tempo com a minha filha, mas eu preciso ir para academia. Porque isso foi um compromisso que eu fiz comigo. E quando eu tô na academia, eu me sinto muito culpada, eu fico às vezes arrependida. Eu falo, poxa, eu poderia estar passando esse tempo ou fazendo outra coisa. Porque o meu pensamento tá em função desse cuidado, porque minha filha depende de mim. E eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo, que existem pessoas que dependem dela também. Mas tem pessoas que não têm força para fazer por si mesma. Porque a história dela tem muitas feridas, tem muitos traumas, precisa de um tratamento mais Cuida dos outros profundo. desde a infância. Desde a irmã mais velha, sabe? Os pais abandonaram, pode acontecer sim. E Os eu pais sempre. trabalhavam e ela E ficava ela ali ficava. como a Até hoje, né? responsável. Tem isso. Ah, o seu irmão mais Acontece. velho, ah, você cuida do seu irmãozinho, né? Eu ouvia muito isso também. Mas, na verdade, incentivar essas pessoas, já que elas não conseguem fazer por si mesma, faz pelo outro, né, também. Ah, poxa, já que você quer continuar cuidando, isso dá sentido à sua vida, porque tem pessoas que se a gente tira uma pessoa que ela cuida, a gente tira tudo dela. Porque às vezes a função, o valor da vida dela está agregado a isso. A gente não quer que você deixe de servir, de amar, de cuidar das pessoas. A gente quer que você não deixe de se amar. Não deixe de se valorizar, né? Não se deixe pelo outro. Porque, senão, na verdade, como ela vai continuar cuidando das outras pessoas, se ela não cuidar de si? E aí eu comecei a desenvolver esse pensamento. Então, todas as vezes que eu vou
fazer uma comidinha mais saudável, às vezes que eu vou, sabe, negociar comigo. Não, eu vou na academia aqui e depois eu vou ter um tempo com ela, né? Eu também tô pensando, poxa, se eu estar bem, se eu estar saudável, a minha filha vai Uhum, ter mais tempo para viver uhum. comigo. É uma responsabilidade isso Sim. também, né? E isso Porque me ajudou. exato, porque o contrário disso também a pessoa se eh, não se priorizar, parece muito romântico isso, né? Se prioriza, você tem que se amar, né? Tem Bem isso. autoajuda, sabe? É, Aquele... exato. Mas é também você assumir uma responsabilidade com você mesmo, como você colocou, porque vai cobrar da pessoa sair de uma zona de conforto, ou não se sentir culpada nas horas que ela precisa estar onde ela tem que estar, né, seja treinando, seja, sei, o que que você faria aí por você? Pensa nisso, sabe? Às vezes é sozinha isso, né? Então, Sim. é você entender que também é você sair de uma zona de conforto e tomar essa responsabilidade. Não, eu preciso fazer isso, e não é por algo mais. Aí você vai entender que não é do romântico, de que então, né, esse auto-amor também exige. Essa autorresponsabilidade, e que você tem que tomar os passos práticos para isso. Sim. E aí eu vejo que não é uma crítica, mas é uma observação que a gente faz. Porque a gente tem as energias, né? Assim como a gente tem os hormônios. A gente tem o hormônio feminino e o masculino. A gente também tem a energia feminina e a masculina. A energia masculina é aquela da ação, do fazer, do braçal, do lógico, do raciocínio, da razão, sabe? E o que que eu venho percebendo, né? Que as mulheres ficam muito nesse lugar de fazer, fazer pelo próprio braço, pela própria força, ação, agirem. Elas tomam do outro para si. Às vezes alguma dor, às vezes, por exemplo, a gente quer tudo muito também no nosso próprio tempo, né? Então, assim, amor, você já resolveu aquilo? Ah, não, ainda não. Eu não tenho paciência para guardar o tempo do outro também, porque eu tô nessa energia, eu tô nessa função de fazer, de e aí, né, e por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, tem dias que eu tô muito nessa energia e eu me dou conta disso, de que eu fiz inúmeras coisas no mesmo dia, sendo que, na verdade, eu poderia ter priorizado, separado, dividido, equilibrado. E aí, o que que eu tendo a fazer? No dia seguinte, eu tento ter um dia mais calmo para equilibrar Uhum, essa balança, ter mais pausas, pausas mais uhum, prolongadas. Porque, gente, a grande questão aí é que às vezes a gente quer tomar um lugar que não é nosso. hum. Então, esse lugar não é seu. Por que que você está trocando um pneu? Ah, mas Kathleen, hoje as pessoas podem fazer o que quiser. Gente, desculpa, isso pode servir para o discurso de muita gente, pode até dar certo para você, mas aqui eu tô falando de mim, da minha vida, desse olhar a respeito do feminino. Se colocar num lugar de vulnerabilidade, de baixar a guarda, de saber qual que é o meu lugar. Fisicamente, eu até posso ter condições, mas por que que eu tenho que fazer algo que às vezes eu posso pedir ajuda? Né? Se existem pessoas que podem fazer ali melhor, às vezes, por que não? Né? E eu acho que entra muito, às vezes, num pouco de competição, sabe? Isso é muito perigoso, porque Uhum. depois, no final das contas, vale a pena a gente bater no peito e falar assim: não, mas fui eu que fiz, fui eu que. Né? Então parece que tem todo um Para algumas vale, discurso né? para Falar que foi algumas ela. vale, né? E, nossa, ok, mas assim, no final das contas, essa conta vai chegar para ser paga. Ela tá cansada, e por que disso? Ela tá querendo validação para ela mesma, né? Sim, Não, fui eu isso. estive na frente disso tudo, né? E parece que quando você coloca uma ajuda que você vai delegar, você vai também ter que colocar o outro aí. Não, fomos nós, fomos nós. Nós que fizemos isso, o plano foi esse, a rede Sim, de apoio são essas pessoas, eu não sim. consegui sozinha, Isso. né? É tratar esse E ego. eu tinha isso, sabe? Eu acho que era um tipo de defesa, mas no meu próprio processo, eu tinha essa necessidade de ser muito independente. Eu cresci ouvindo que não era bom depender das pessoas, porque as pessoas, às vezes, podem falhar com a gente, podem não, elas falham, elas frustram a gente, elas machucam a gente. Então, assim, quanto menos você depender do outro, querida, melhor pra você. E, na verdade, hoje, né, eu me dei conta que eu não quero ser essa pessoa.
Eu não quero ser totalmente independente. Sabe aquela guerreira? Eu não quero ser guerreira. Eu quero ser adulta, eu quero ser feminina, eu quero saber o meu lugar para eu conseguir valorizar o lugar do outro, sabe? Então, quanto mais eu. Hoje eu tenho uma empresa, eu dependo de pessoas em que eu tenho que confiar. Tem coisas que eu só dependo do outro para fazer uma comida, para chegar até mim. Gente, isso, de verdade, é utópico a gente achar que é ilusório, é uma fantasia achar que, ai, não quero depender de ninguém. Sabe? Isso é egóico também, é Uhum. narcísico, é uma coisa assim, que você tá te contando uma mentira. Hoje eu penso, cara, quanto mais eu tiver pessoas para contar, para me ajudar num processo, para facilitar também a minha vida, sabe? É melhor, melhor. Então eu não fico mais assim nesse lugar, até porque eu sei que eu colhi consequências daquele pensamento, daquelas atitudes. Não, pode deixar, eu faço. Mas o outro poderia fazer. Né? E no final das contas eu nem conseguia, porque a gente não dá conta de tudo, a gente vai viver nessa pilha dessa vida até quando? Né? Então, assim, hoje o que eu vejo é, às vezes que chega, são mulheres arrependidas, por não terem pedido ajuda antes, mulheres arrependidas porque o relacionamento tá dado ao fracasso, tá um relacionamento que não é saudável, né? Porque se você tem uma pessoa controladora, perfeccionista, exigente, gente, imagina que chato você conviver com Uhum. uma pessoa assim, Uhum. né? Então, assim, Nem ela realmente. se aguenta. Ela se aguenta, exatamente. Nem ela se Não tem aguenta. dias que eu não me aguento, tem dias que eu falo: "Pelo amor de deixa eu dormir", né, porque e é importante a gente também É. ficar nesse lugar de reconhecer e de falar: "Poxa, não tô legal, né, esse dia Sim. não tá bom, eu realmente tô Uhum. cansada, eu realmente tô", É. né. Então por isso que eu tenho algumas falas das mulheres, que é tipo assim: "Ai, eu quero sumir". Ai, né, até da mãe, né, a mãe normalmente Uhum. fala isso. É porque olha o que ela tá querendo dizer: "Por favor, né, me ajudem. Eu tô pedindo ajuda, eu tô querendo ser reconhecida, Nossa, mas é muito difícil as valorizada, pessoas falar, e elas não falam, né. Não né. falam. Então, esses dias eu cheguei para o meu marido, eu falei assim: "Amor, vem cá. Essa é a lista de coisas que eu faço na empresa, essa é a lista de coisas que eu faço aqui em casa. No que você pode me ajudar, né? No que a gente pode dividir, Vamos fazer né". uma Então, terceira lista que é vamos pra fazer uma fazer. terceira, né, para eu não ter 2, ou de Aham. repente para eu ter só uma, Muito bom. né. Então assim, Gente, isso é na prática, na né. Você já prática. tá falando de 2 coisas que eu tô pensando aqui, planejamento, né, às vezes as pessoas estão tão cansadas e elas estão tão perdidas que ela só precisa de um planejamento. Lógico que também passos para tirar do papel, mas às vezes nem o planejamento tem. Olha Não só, tem. você pegou as listas de um planejamento e foi Sim, planejar com ele. Eu acho é que na verdade. prática é isso. E também que você me falou aqui, Kathleen, de depois de um dia muito cansativo, o próximo ser mais calmo, mais leve, mais restauradouro, Sim, né, porque é aonde a gente vai falar sobre respeito também, né, respeitar os limites. Não, olha, foi muito cansativo ontem, hoje eu vou continuar com os meus afazeres, mas vai ser um pouco mais tranquilo agora, hum, né. Acho que vale a pena a gente só ressaltar aqui, porque é na prática. Na prática a gente precisa fazer isso, isso, né, isso além de mesmo. outras coisas também. E eu penso todo dia, sabe, porque eu gosto muito de fazer listas. Então, o que eu tenho pensado, até estudando, é tipo assim, eu preciso fazer tudo no mesmo dia. Eu preciso lavar a louça, eu preciso. Porque até isso eu coloco na minha lista. Então, por exemplo, se eu vou dormir e a louça do outro dia eu não lavei, eu coloco na minha lista. Hoje eu tenho que lavar para não sobrecarregar amanhã, né? Inclusive, meu sonho é ter um lava-louça, Deus, né? Que o senhor possa me ajudar. Então, É, assim, a minha irmã já teve, ela falou que é não é o maravilhoso, gente? Imagina só. sonho dela. Mas, assim, a gente também criar recursos para facilitar a nossa vida. Mas, por exemplo, hoje a gente tem vários papéis, então a gente precisa fazer uma gestão de focar a energia. Então, nisso. Então, por exemplo, hoje, a minha maior energia que eu foco é no desenvolvimento da minha filha. Por mais que eu tenha outros papéis, outras funções também. E tem dias que eu preciso focar no meu marido, né? Então, eu preciso saber qual que tá o nível desses tanquinhos emocionais também, né? Porque o que acontece é que a gente, às vezes, enche o tanque do outro, A né? linguagem de amor, E não né, tem fala muito reserva. sobre isso. É a linguagem Uhum, de amor. E a nossa reserva, né? uhum. Então, assim,
não precisa fazer tudo no mesmo dia, querida, né? Vamos fazer uma gestão desse tempo, um planejamento, vamos pedir ajuda. Então, a gente precisa cultivar esse feminino para a gente mesmo parar de se julgar, criticar, sabe? A gente precisa aceitar também como a gente é e se dar conta de que a gente não precisa dar conta de tudo. Então, E a gente precisa cuidar de quem cuida, sim, né? Eu gosto muito dessa frase, quem usa muito é a Ana Cláudia, que escreveu A Morte a um Dia que... psiquiatra, É a psiquiatra. Não sei se foi ela. Foi. É. Eu tô... acho que é. É que tem duas aqui que eu sempre confundo. Mas, enfim, ela sempre traz essa fala. A gente precisa cuidar de quem cuida, cuidar de quem cuida. Seja os profissionais, principalmente da saúde, né? Que, nossa... eu atendo algumas enfermeiras que eu fico, meu Deus do céu, essa pessoa, ela precisa de cuidado, porque ela sempre tá cuidando, sempre, Sim. sempre. Vários outros profissionais, sim, mas tô dando um exemplo aqui, por quê? Porque você que é filho, cara, você pode lavar uma louça, sabe? Você pode fazer um jantar, um almoço, sabe? Você que é esposo, você pode levar ela, sei lá, fazer compra. Ou Sim, fazer por ela, né? Mas sim. aí, compras de roupa, ela vai querer, eu acho. Por favor. Enfim. E também só um ponto aqui que eu gosto muito de colocar em sessões também, trazendo aqui como passo práticos também para você entendendo. A gente tá chegando no final do ano e eu já uso essa analogia, mas eu, né, acho que é interessante usar mais ainda no final do ano, que é organize sua casa. E não só externa, mas interna, sabe? Áreas da nossa vida que são cômodos e que você vai entender. Peraí, olha, não, olha, esse ano aqui, esse cômodo aqui, sei lá, do meu casamento foi investido. Nossa, organizei, tá decorado, tá pintado, tá organizado, tá lindo, tá limpo. Mas essa área aqui, por exemplo, até, sei lá, profissional, olha, tá indo daquele jeito, tá organizado, mas precisa de uma decoração. Eu quero dizer, todas as áreas ali, a gente sempre fala, né, equilibrar todos os pratinhos. E parece que é uma habilidade, gente, equilibrar todos os pratos. Ok, mas peraí, a sua mão vai doer. Então é mais Você como não consegue fazer por muito tempo, né? exatamente, é como você vai gerindo, sabe? Quando a gente fala do lar aqui, o do lar que tem uma empresa, na verdade, que ali é a própria família, é gerir isso. E não é fácil, mas é necessário. Enfim, o ponto aqui de que essa organização da casa interna tem que acontecer e que você também tem que entender que você tem que terminar a faxina. Sabe? É nesse sentido assim também. Você não tem que estar sempre organizando. Peraí, você tá fazendo isso? Você não tá organizando pra só acomodar as pessoas. É pra você também usar Viver isso. ali, né? Exatamente. Sabe quando você tá terminando de limpar a casa e você fica olhando? Às vezes eu vejo esse meme. É, E, tipo, nossa, eu olhando toda a minha obra de arte depois da faxina. E você olha, a nossa, verdade. sensação Às vezes é é muito incomparável. gostosa, É, sabe? Você sentar e falar, nossa, tá tudo limpinho, tão gostosinho. É esse o ponto, sabe? é. Então, dê esse descanso pra você. E que lugar também, só terminando essa analogia, será que as pessoas estão tomando um lugar muito grande de alguns cômodos aí? Sabe? Será que porque tem a questão da dependência também, se a gente parar pra pensar que essa dependência emocional, tudo bem que tá hoje muito mal falado isso, né? Tá muito estourado isso, mas assim, se tratando de que você tá tão perdida, abandonada, se abandonou, que você tá, ai, mas eu preciso dessa pessoa pra eu conseguir fazer isso, sabe? Aí você não É, consegue também deixar essa pessoa, né? Você não consegue exato. É abandonar outro algumas extremo. coisas. É É outro outro extremo. extremo. Então, que tamanho desse lugar que essa pessoa ocupa aí e que você precisa para ir? Não, eu tenho que realocar. Esse espaço aqui tá muito grande para essa pessoa, Uhum. né? Ela tá no sofá, vou colocar ela numa poltroninha aqui. Sim. Ela Tá não... tomando todo o espaço, eu não consigo nem sentar. Não consigo deitar, Exatamente. relaxar, Exato. É né? isso Então tem aí. casal que precisa comprar uma cama maior, porque o outro toma o lugar, sabe? Aquela Ah, coisa, muito bom. né? E eu acho que entra nesse É ponto aí de- também. Esse ponto aí Tá é invadindo. É, polêmico, verdade. delicado, mas é Sim. necessário. Se os seus filhos aí dormem
com você e o É, papai. sim, também, né? Tem essa questão da cama compartilhada. É, Então, qual área da sua vida que é só você? Sabe? Qual área da sua vida em que você tem espaço, em que você, né? Em que o outro não tá invadindo, não tá infringindo isso. E é muito importante a gente pensar, né? É muito boa essa analogia, porque a gente vai chegando no final do ano e a gente vai ficando tomada por certas reflexões, mas a gente não quer só te ajudar a refletir, a gente quer realmente provocar em você uma ação, sabe? Para que você realmente tome decisões, de mudança, né? Que possam promover essa mudança necessária. E uma das coisas que eu não pude deixar de citar é o excesso da ação, né? Eu até falei aqui das mulheres que tomam para si, que tomam controle, que têm necessidade de fazer tudo, centralizar, não delega, não pede ajuda, ou às vezes está cansada de pedir, porque acha. Não, gente, você precisa continuar repetindo, então, esse discurso ou pedir ajuda para as pessoas certas, né? exato. Mas isso é perigoso porque ela não precisa de homem para nada. Mas às vezes ela atrai homens fracos, homens frágeis, problemáticos. Por quê? Porque eu tô fora do meu lugar. Então, quando eu tô fora do meu lugar, eu preciso salvar alguém. Então, ela atrai homens que não têm atitude, que não têm ação. Porque eu tô como uma guerreira ferida. Eu tô nesse lugar de salvar, nesse lugar de fazer, de. Aí ela atrai homens que são submissos, que são frágeis, que são fracos, que não têm iniciativas. Por quê? Porque ela tá nesse lugar. E ela vai sentir isso no casamento. Uma hora ela Muito, vai cansar. muito. Porque imagina só como esse relacionamento vai se construir, Uhum. né? À beira do quê? Então, assim, fica tudo muito, né? Por isso que ela se torna uma guerreira ferida, né? Ela fica ali ferida, sangrando, 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 né? E assim, realmente vale a pena, né? Você quer chegar ao final da sua vida e que história, né, você quer contar para as pessoas? A gente teve um episódio aqui que eu fiquei pensando muito nisso. Se quando você estiver velhinho e jovens, né, eu espero que isso aconteça, porque os jovens cada vez menos escutam os velhos, os mais Os mais velhos, né? velhos, é verdade. Mas assim, eles querem mesmo escutar os mais novos. Mas é você sentar na roda ali de pessoas e falar, e aí, como foi sua vida? Né? Quem você alcançou? O que que você deixou? O que que você fez, né? E de repente, quando você lembrar da sua vida, você vê que não foi uma vida que te traz felicidade ou prazer de contar, você vai ter vergonha, vai se constranger, porque de repente você viveu uma vida em função do seu filho e agora ele tem a vida dele e você deprime porque você percebe que de repente não valeu a pena. Né? Vale a pena cuidar dos filhos, mas desde que você entenda que esse filho não é, você não é dono do seu filho, você não é propriedade dele, Uhum. né? Você não é dono da vida dele. Mas você é dono da sua vida. Inclusive, tem uma frase do This Is Us, né, que é uma das séries que eu e a Elaine compartilha Nossa. que amamos, que ele fala assim, que o mais próximo que estamos de controlar os nossos futuros é quem nós decidimos passar a nossa vida juntos, né? Então, isso é muito forte, Nossa. porque a gente não controla o futuro, a gente não controla o que vai acontecer, a vida a gente não controla, mas a gente pode controlar a partir do momento que a gente decide com quem a gente vai passar essa vida. Então, estamos próximos de controlar. Porque se eu decido passar uma vida com um homem que não me valoriza, que não me enxerga, que também não consegue, de repente, olhar para essa mulher e falar: poxa, essa mulher precisa de mim, ela precisa de um homem, ela precisa de cuidado, ela precisa de amor, né? Você está levando a sua vida para onde? A gente já sabe para onde está levando, né? Para um casamento infeliz, Então, hoje é muito importante que você perceba realmente o que você está fazendo com a sua vida, né? E não se abandone, para você não adoecer, porque aí a gente tem as doenças, hoje, as patologias femininas, né? Que é o quê? Que é o burnout feminino também, né? Que a gente chega cansada, arrasada, irritada. E aí o que acontece? Hoje, as mulheres têm muitos relacionamentos doentes, né? Porque se tornam um alvo fácil, né? Para relacionamentos abusivos, né, por realmente ser aquela mulher empoderada, que por fora parece que ela é toda forte, toda decidida, mas por dentro ela é insegura, ela é carente, ela é frágil, né? Ela tem essa necessidade de controle, então ela tá com esse feminino ferido. E as patologias femininas, que hoje, né, se tem muito, a gente fala muito da fibromialgia, Nossa, a é gente fala da verdade. endometriose, É. da infertilidade, a gente fala do mioma, da candidíase, do ovário policístico, da menopausa precoce, que tem acontecido muito,
né? E aí as doenças também mentais, ansiedade, crise do pânico, enxaqueca, Uhum, dores, né? Dores que às vezes as pessoas uhum, não sabem nem nomear. Ah, mas tô cansada, tá doendo. uhum. São consequências de um feminino ferido. Né? Por quê? Porque ela não tá sabendo o lugar dela, ela perdeu o que dá prazer a ela. Inclusive, tem muitas mulheres que não viveram um ápice sexual, né? Que a gente fala que é o orgasmo feminino, porque elas estão tão no controle da situação ali que elas não conseguem relaxar, né? Elas não conseguem deixar isso acontecer, elas não conseguem chegar nesse ponto do relacionamento. Por quê? Porque elas estão com aquele controle, parece que aquela Uhum. pessoa está sempre em alerta, ela está o Às tempo vezes todo nem o ligada. ato sexual em si, Sim, né? não é prazeroso, não É, consegue entregar, viver aquele sim. momento, E sabe? reclama, ai, mas o marido só, né, me chama, me procura, me procura. Tudo bem, tem situações, contextos, tal, mas e você, como que tá a sua libido, sabe? A gente fala muito sobre isso na psicanálise também, a libido de vida, não só a sexual, na verdade é tudo, né? Engloba É tudo. tudo. E aí, tá, você tá reclamando, tal, mas e como que você relaxa? E como que Sim, você também tem o seu momento com seu esposo, sim. sabe? Essa conexão com o corpo Com também, o corpo, né? verdade. Porque poucas mulheres conhecem a sexualidade. Exatamente. Porque o sexo, gente, não tem a ver com a sexualidade. O sexo é a prática, né? O exercício. A gente está falando de sexualidade, de você explorar o seu corpo, de você conhecer. Tem pessoas que, por exemplo, elas não conseguem, ao menos, viver experiências sensoriais, físicas, se tocarem. Por quê? Quando a gente toca no nosso corpo, ele é material. E a gente acessa, através do físico, às vezes, algumas dores que nos aconteceram. Que fizeram com a gente, às A vezes, o que a acupuntura gente explica, viva. né? A acupuntura tá aí, né, para nos Uhum. ajudar também. Hoje tem leitura biológica, hoje tem umas Nossa, par de hoje tem terapia muita aí que coisa. vem para ajudar. É. Mas assim, as pessoas às vezes se desconectam desse corpo, por isso que às vezes elas se abandonam, às vezes elas estão comendo em excesso, não passam um hidratante, e tem problemas de pele, às vezes, Uhum. né, não consegue ali se conectar, porque elas estão distantes de si mesmas, elas estão vazias, elas não conseguem conectar emocionalmente, realmente, o que que eu tô sentindo, né? Por que que eu tô me comportando dessa forma? Por que eu falei daquele jeito com meu marido? Né? Por que que eu respondi daquele jeito para certas pessoas? Então, é muito importante que hoje a gente também olhe com esse olhar para a mulher, né? De que realmente, às vezes, o fardo pode estar um pouco pesado, sim, mas a mulher também não pode ser egoísta, né? Aqui a gente até falou um dia sobre as pessoas que vivem em depressão, que às vezes eles têm um tipo de orgulho. Uhum. E essa mulher que está ferida, ela tem um orgulho muito grande, porque ela não abaixa a guarda, ela não se vulnerabiliza, ela não se expõe. Inclusive, Uhum. tem casais que têm dificuldade de ter conversas profundas, Uhum. conversas íntimas mesmo, sabe? De tipo assim, olha, eu não gostei disso, coisas básicas, simples. Isso me doeu. Olha, sabe aquilo lá que você falou? Não, sabe isso aqui que você fez? Ou até mesmo, tipo assim, ai, amor, se você fizesse isso aqui na relação comigo, amor, isso aqui é legal. As dicas. Isso é gostoso. Eu É. gosto quando, né? Sabe, esses dias eu me peguei massageando a minha mão, massageando o meu pé, né? E aí eu falei assim, ai, que gostoso, né? Eu também poder, né, fazer isso por mim. Eu Uhum. tava tensa, então. Mas assim, eu cheguei em casa e falei assim, ai, amor, você faz uma massagem no meu pé? Eu não pedia. E ele Uhum. vivia pedindo, amor, faz massagem aqui. E aí eu dentro de mim assim, mas que coisa, eu tô cansada e nunca pedi nada. Ah, Eu estava com raiva porque ele sabe pedir aham. e eu não. Eu não tava com raiva dele, porque eu gosto de fazer massagem, mas eu tava com raiva de mim, porque eu falei assim, putz, meu, eu também tô cansada, eu nunca pedi pra ele, deixa eu começar a pedir. Aí ficou, às vezes, ele lá na ponta, eu aqui, ele fazendo massagem no meu pé e eu no dele. Gostosinho, sabe? Se conectar com o parceiro também. E entra nesse senso também de merecer, né? Muitas mulheres, elas se cobram tanto, se julgam tanto, colocam um nível tão alto de alcance, de Uhum. Às parâmetro. vezes também é porque a mãe colocou isso pra ela, ou o pai, seja o que for, né? Os pais ali exigindo, essa autocobrança, ok, né? A gente pensando aqui, tem muito da história, mas quando se trata de você também chegar nessa consciência e entender que isso é cansativo, sai disso. Sabe? Porque senão parece que fica sempre nisso. Ai, mas aconteceu assim, tá ok, mas
novamente a frase que eu sempre trago, eu não sou aquilo que aconteceu, mas eu escolho o que eu quero me tornar. Então, vai, sai disso, né? Tirar da dor, sair da dor, porque senão você agarra isso e fica ali remoendo, remoendo, remoendo. Tem uma parte também é, do livro, a gente sempre traz aqui, também da Ana, que ela fala sobre a diferença da compaixão e da compaixão Da e empatia? da empatia, exatamente. Então, a diferença, ela traz no livro a diferença da compaixão e da empatia. E que, nossa, isso estourou, assim, fez uma virada de chave. Que Um triplex na cabeça, é, como dizem, né? exato. Que na compaixão, primeiro na empatia, ela coloca ali da analogia de um carro que tem a gasolina e que vai chegar naquele destino. Então, assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Então, eu vou fazer isso pelo outro. Aí, só que aí você olha lá, eu tenho isso de gasolina, tá, vai. E vai lá, cuida, faz tudo que tem que fazer, tal. Só que ela não calculou a volta daquela. Você tinha quilo de gasolina. E ela não calculou a volta. Então, a empatia é se colocar, só que vive a dor do outro. Sabe? Nunca volta pra. Porque o cuidar é quando você também sai. Você entende a dor do outro, mas você sai dessa dor e você vai ajudar da forma como tem que ser. E aí a empatia é você olhar isso. Desculpa, a compaixão é você então fazer esse cálculo, tá? Eu vou ajudar, mas eu também vou voltar. Porque aí eu ajudo essa pessoa. Então, isso é uma chave mesmo aqui, porque isso pode. Me tocou tanto que eu fiquei pensando: será que eu volto sempre quando eu tô cuidando do outro? Porque senão eu vou viver a dor dele, e aí eu vou ficar ali e vou pegar essas dores, e eu vou ficar também remoendo, falando da minha, essa conversa sempre, Sim. às vezes até de competição, né? De qual que é a Qual a pior dor dor. maior? É verdade. E não, você precisa entender que para ajudar o outro, você precisa voltar para si. E aí sim, não, agora eu consigo entender essa dor, mas agora eu também tô com ela, porque eu voltei para mim e vamos lá. Vamos sair disso, né? Então faz esse cálculo. Quando chega alguma demanda para você, será que calcula, sabe, com essa pessoa e sozinha aí, enfim. E aí você vai entender que é esse o verdadeiro cuidado. Sim, nossa, muito bom, Laine. Muito bom. Porque, olha só, Toca, né? toca, nossa. Porque se você quiser ajudar uma pessoa, ajude ela até determinado ponto. Porque Depois é você ela também. realmente vai ajudar ela quando ela também conseguir se ajudar. Essa é a verdadeira ajuda, né? Se você só Exatamente. ficar fazendo, 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 em que momento você está dando oportunidade para ela conseguir também realizar, ser capaz, se sentir capaz de fazer? Isso é ajudar alguém, né? Então, acho que é por isso que as pessoas buscam muito a terapia, porque a gente não faz pelo outro, né? A gente só ajuda junto com ele a conduzir esse caminho e ele escolhe o caminho, mas a gente dá essa condição de capacidade. Olha, você é capaz de escolher e de segui-lo agora, né? A sua maneira, com esses recursos. E você falando, né, disso, nos relacionamentos, é importante a gente saber que eles são imperfeitos, né? Então a gente tem uma certa expectativa, uma certa idealização, né, do que o outro também pode. Então, se eu peço ajuda, eu também às vezes vou esperar que o outro faça por mim, né? E às vezes não é bem assim. É verdade. Então, por exemplo, eu tenho 5 coisas para fazer em casa, mas existe também a condição, a capacidade do meu marido. Às vezes ele consegue me ajudar em 3 e tem dia que ele consegue me ajudar em uma. E é importante a gente saber que e se permitir uma relação imperfeita, sabe? Às vezes eu fico brava com ele e ao invés de eu gritar, ao invés de eu ficar quieta, amargurada, me trancar, eu dou risada. Sabe? Eu rio junto com ele e falo, mano, você fez isso? Ai, não acredito. Então, tentar se divertir um pouco, sabe? Na dor. E tem só um ponto aí, é você também saber receber o não do outro. Não é que a gente tá falando de falar o sim ou não, mas e quando você recebe esse não Sim, também, né? é mesmo. É verdade. Inclusive, por exemplo, quando você tá pedindo. Às vezes você tem que saber pedir ajuda também, né? Você tem que ser um pouco mais clara na sua comunicação, mais objetiva, porque o nosso erro é achar que o outro sabe do óbvio, que ele sabe o que
eu sinto a necessidade. Então, né, eu até já usei esse exemplo antes, mas eu sinto que devo repeti-lo. Eu cheguei em casa, meu marido já estava lá há um tempo, e eu fiquei com raiva porque ele poderia ter feito algumas coisas e ele não fez. Então eu cheguei, batendo a porta do armário, não sei o quê. Falei, agora ele vai ver, né? Agora ele vai sentir que eu tô com raiva. E aí ele achou que eu tava fazendo uma banda, né, na cozinha. E falei, e aí, tá tudo bem, né? E ele tava normal. Eu falei, nossa, e nem percebeu, nem me falou E nada. você lá E batendo. eu lá batendo, e não, Você não tá vendo? não tá vendo? E não tava vendo, não tava. Por quê? Em algum momento eu comuniquei a ele que eu estava com raiva. Em qual momento você disse, você pediu, você ali, você comunicou a sua necessidade, o seu sentimento. Então, olha, amor, eu fiquei com raiva. Mas por quê? E ele ficou todo desconcertado. Ele falou, mas gente, por que que ela tá com raiva? Nem sabia que tinha feito. Nem tinha passado pela cabeça dele que talvez eu estaria com raiva, porque não é óbvio pra ele. A raiva está em mim, a raiva é minha. Eu tô sentindo ela. Ah, mas ele não tá vendo? Não. Nossa, mas ele passou por si? Não, por quê? Porque é algo, uma necessidade minha. Então, quando você entender que alguns conflitos são seus e não do outro, isso resolve a sua vida, te deixa livre. Porque era um conflito meu, eu achar que eu tinha que passar, nossa, 100% do dia com a minha filha. Era um conflito meu, Kathleen. O meu marido, tá tudo bem. Ele sabe que ele tá trabalhando, ele também tá. Hoje, cumprindo com o dever dele também enquanto pai. Então, ele chegava e brincava e isso não é um conflito para ele. E eu ficava, não, mas por que você tem que passar mais tempo? Mas por que você tem que fazer isso? Mas por que que eu tô ditando pro outro que ele tem que fazer? Ele tava me falando, não, eu tô bem assim. Ó, o não aí. E eu tava assim, porque era uma necessidade minha. Eu também não tava feliz comigo, com as minhas decisões, minhas atitudes. Então, quando eu me dei conta, eu falei assim, calma, por que que eu tô nessa pilha cobrando o outro a respeito de responsabilidades que eu acho que é dele, porque eu estou faltando com a minha? E quem vai ficar mais incomodada aí, quem vai perder a paz é você. Sim. Que ele ali tá paz e amor. Faz amor. Então, assim, não vale a pena, né? Então, acho que, assim, mais uma vez, até pra gente caminhar pro final, Sim. assim, descubra o que você gosta, né? Saiba se perdoar também, entender que as nossas relações não são perfeitas, mas você curar esse feminino, sabe? Sair de um lugar que, de repente, você assumiu, mas que não é seu, né? Você tá trazendo muitas Não coisas sabe que não como são sair, suas. né? Às vezes não sabe como É sair. um processo É mesmo. um processo. Se E passou a vida inteira assim. imagina só, a vida inteira cuidando de irmão, cuidando de não sei o quê, cuidando, né? E agora, chega a hora de você cuidar de você, você fica confusa. Mas eu acho que as coisas mais difíceis são as que mais valem a pena. Então, tem coisas que são fáceis e que, no final das contas, às vezes não vai, né? Exato. E a gente já falou disso aqui antes. Então, se tá muito difícil de você ali separar, de você cortar o cordão umbilical, às vezes, de você dizer não, estabelecer alguns limites, é porque isso vai valer muito a pena. E Exato. não só para você. Às vezes a consequência, gente, ela transcende, ela transpassa as barreiras do eu. Às vezes o que você faz por você, você pode estar beneficiando o outro. Parar de ficar em cima do seu filho, de ficar o tempo inteiro querendo controlar a vida dele. Às vezes você precisa focar na sua vida. Os adolescentes que eu recebi, eles pediam isso. Eles falavam, pô, minha mãe não tem o que fazer? Nossa, ela precisa, né, sair um pouco do meu pé. Olha o que ele tá pedindo. Né? É claro que existem casos e casos, tem situações que precisam de limites, precisam de um acompanhamento, né, mais incisivo, mas a maioria dos casos é porque o pai não tá conseguindo, o pai e a mãe não tá conseguindo transmitir confiança, não tá conseguindo, porque acha que o filho não tem condição de ir. Mas olha só, o que você tá transmitindo, a mensagem que você tá transmitindo para ele, né? Então, assim, às vezes minha filha cai, eu deixo ela levantar sozinha. Por mais que ela é filha única, eu nem esperava que eu ia fazer isso, porque filha única, de repente, né, não pode nem cair, né? Mas assim, eu preciso mostrar para ela que ela tem total capacidade de resolver algumas situações sozinhas. Ela aprendeu o dedo, mas ela aprendeu, ela sabe tirar. Tem situações que não, mas eu estou vendo que ela é capaz ou não. Então, acho que quando a gente não tá bem com a gente também não sabe a nossa capacidade de realmente conseguir focar em prioridades que são nossas, a gente às vezes se perde no outro e coloca o outro como prioridade e a gente subestima a capacidade que ele tem. Sim. Sabe? Isso é muito dolorido e muito doentio para as pessoas também. Não volta para si, fica remoendo e passa Não. uma vida reclamando.
Uhum. né, reclamando. E o que que isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar a ter uma boa vida? Nada. Então, é isso. A gente tá aqui fazendo tudo essas analogias, né, essas reflexões, para que você não se abandone mesmo. E acho que na prática também a gente falou isso no episódio anterior, que é você se presentear também, né? Você mulher ir num salão de beleza, fazer o cabelo, a unha, enfim, fazer uma massagem, acupuntura, a gente falou aqui já. Enfim, é você tirar um tempo para você, escutar uma música, ler um livro, é você dizer, olha, hoje eu não vou fazer, é você que vai fazer o almoço. É você que vai fazer a janta, é você que vai lavar a louça, né? Delegar, é fazer o planejamento, é ter um dia mais calmo depois de um dia turbulento, enfim. Acho que na prática a gente tá Nossa, a aqui, ó. gente deu, né, muitas dicas, é isso aí. É Mas isso peçam aí. ajuda, sempre. Exato. Peçam ajuda. Sejam vulneráveis. Sejam. Isso. E eu espero que realmente se você já chegou um dia a se abandonar, ou se você tá abandonado, se de repente você nem chegou ainda, que isso venha te ajudar a prevenir. E se você chegou, procure ajuda, né? Você não Sim. tá conseguindo sozinha. A gente tem muitas realidades de mães que não tem mesmo com quem deixar, né? Não tem, Exato. não tem. Então, assim, a gente criar possibilidades, porque às vezes é possível sim, né? Pagar uma pessoa aí, pelo menos 1, 2 horinhas, É, né? Ou tem muitas mães que moram fora ou mora, longe sim, da da rede de filha, da rede de apoio, apoio. né? Uhum. E aí são esses os recursos Já aconteceu, por mesmo. exemplo, gente, eu precisei trabalhar, tava sem apoio, e olha que eu tenho muito, eu recebo muito apoio, eu sou muito privilegiada. Mas eu deixei a Lizzie no shopping, em um lugar que tem monitores. Eu fiquei no café e fiquei olhando ela dali, mas eu precisava fazer aquilo. 30 minutos, eu precisava resolver uma coisa muito séria. E eu deixei ela lá, Legal. paguei, né, R$ 30 ali. Ela ficou por 50 minutinhos e eu trabalhei. Ela brincou horrores. Ou seja, vamos, né, Estratégias. pensar nas estratégias. É Estratégias. possível. Muito bom, muito bom. É isso, nossa, me tocou esse episódio. Eu tenho certeza que tocou você aí, você que é mulher. Manda aí pra sua amiga, manda pra sua mãe, né? Manda pra sua mãe. Acho que eu vou mandar pra minha mãe esse É episódio verdade. também. É mesmo, porque muitas mulheres com o feminino ferido têm relacionamentos muito difíceis com a mãe. É verdade. Inclusive, a maioria tem ali alguma questão com a mãe que precisa ser resolvida e curada. Exatamente. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até o final. Compartilhe esse episódio. Nos siga nas redes sociais. Novamente, Saia do Zero Cast. E até o próximo episódio.